Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter a sua companhia nesta quarta-feira, 11 de janeiro. E um dia de expectativa e apreensão à espera de mais uma manifestação na esplanada dos ministérios. O policiamento foi reforçado desde cedo e vamos mostrar ao vivo a situação por lá. Árvores frutíferas, hortas comunitárias, os moradores do DF adoram. Se alguém passa por aqui, vai sair levando alguma coisa para casa, seja para o almoço ou para o jantar. Gostoso, né? Mas você sabe onde pode plantar esse refúgio de alimentação saudável? Vamos te contar. Um buraco no meio da rua, uma cratera no Pessul e os problemas no asfalto por lá são antigos. O asfalto aqui está muito precário, muitos buracos. Aí a operação tapa o buraco só para fazer uma maquiagem. Você tem medo de abelhas? Os casos de enxames em locais inusitados têm aumentado. Sabe o que fazer? E tem medo de avião? Tem como contornar esse problema. Vem comigo, eu sou Viviane Costa. Vamos começar juntos o nosso jornal? Vamos no ar. Três dias depois daqueles atos violentos na Praça dos Três Poderes, a promessa era de mais uma manifestação para o início da noite de hoje. Houve toda uma mobilização das forças de segurança, a expectativa está enorme. Vamos direto então conversar ao vivo com a Paola Cuenca, que está perto ali da esplanada dos ministérios. Paola, boa noite para você. Conta pra gente como é que está a situação aí de momento. Oi, boa noite, Vivi. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A situação aqui na esplanada dos ministérios, na verdade, é muito tranquila, viu? Vou dar até uma afastada para o nosso cinegrafista Bartolomeu Silva poder mostrar como é que está a situação da esplanada, porque nesse momento ela está praticamente vazia de pedestres. O que a gente pode ver, na verdade, são diversas luzes, tanto das viaturas das polícias, das forças de segurança, quanto também do Corpo de Bombeiros. Vamos lembrar que a esplanada dos ministérios foi fechada já no final da manhã, isso no trânsito para veículos, justamente para dar todo o aparato de segurança para essa manifestação que estava autorizada pelo GDF e poderia acontecer aqui justamente de pessoas que são apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro e que também estão insatisfeitas com o resultado das eleições que deram, então, a vitória ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. De fato, houve muita preparação, todo um aparato de segurança, mas nesse momento a gente tem uma esplanada muito tranquila, uma esplanada praticamente vazia. A adesão que se esperava para essa manifestação acabou não se concretizando, viu, Vivi? Mas a gente não está falando só de um aparato de segurança para a situação aqui do Distrito Federal. Isso porque a gente precisa ressaltar aqui que o ministro Alexandre de Moraes emitiu uma decisão hoje, reforçando que todas as autoridades públicas, principalmente as equipes de segurança, elas deveriam fazer todo o reforço de vias de acesso públicas, prédios públicos, para impedir qualquer tipo de bloqueio ou então de impedimento de acesso dessas vias, rodovias e dos prédios públicos. Essa decisão ela saiu, inclusive, por conta de um aviso da Advocacia Geral da União sobre essa manifestação que estava marcada em todo o país. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, escreveu que essa mobilização que foi noticiada pela AGU é um evidente desdobramento e demonstra a existência de organização criminosa que tem como objetivo desestabilizar as instituições republicanas, que seria então uma organização que usa principalmente os meios online para fazer essa movimentação. Nessa decisão estão previstas prisões em flagrante para quem desobedecer essa ordem e também multas, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Enquanto a gente está falando de todo esse preparo, para evitar ver cenas como a que a gente viu nesse último domingo, no dia 8, inclusive, sobre todo esse quebra-quebra, a gente também precisa lembrar que a Advocacia Geral da União criou um grupo de defesa da democracia para poder auxiliar em todas essas investigações, para poder, de fato, chegar até a essas pessoas que, então, participaram dos atos antidemocráticos. Bom, muito melhor, né, Paola? Tá aí com todo mundo preparado, né, para um possível caso ele não acontecer do que ao contrário, né? Obrigada pelas informações. E a movimentação lá na esplanada, mudando mais uma vez o trânsito por lá, começou bem cedo. O interventor, Ricardo Capelli, disse que esse esquema de segurança montado, dessa vez, não ia permitir novos ataques como o que vimos no domingo. Logo pela manhã, um comboio de viaturas com 60 policiais vindo do Pará chegou a Brasília. Mais de 650 militares irão reforçar a tropa já existente da Força Nacional. São policiais disponibilizados por 16 estados. As unidades da federação que mais enviaram militares são Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia.
Parte dessa tropa já chegou aqui em Brasília. O reforço na segurança incluiu também o fechamento da esplanada dos ministérios de novo. A via que estava bloqueada desde domingo foi liberada ontem, no fim da tarde, mas após anúncios de protestos para hoje, o tráfego foi bloqueado novamente. Não nos interessa de quem é a manifestação, a segurança dos prédios públicos da população do Distrito Federal está garantida. Os reflexos das ações de domingo continuam. A exoneração de 13 servidores da Secretaria de Segurança Pública do DF, nomeados por Anderson Torres, foi publicada em edição extra do Diário Oficial na noite de terça-feira. O coronel Clepter Rosa Gonçalves assume o cargo de comandante-geral da PM, depois da exoneração de Fábio Augusto Vieira, preso ontem à tarde por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ministro determinou também a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Ele estava de férias nos Estados Unidos e usou as redes sociais para comentar a ordem. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à Justiça e cuidar da minha defesa. A chegada de Torres ao país ainda é incerta. O Ministério da Justiça divulgou o número de autuados pela Polícia Federal que estavam no acampamento. Foram mais de 1.200. Entre eles está o grupo de 600 pessoas que foram detidas, mas liberadas em seguida por questões humanitárias. Elas vão responder em liberdade. O restante foi encaminhado para 2 presídios do DF e aguardarão por audiência de custódia. Hoje em Goiás, 6 ônibus usados no transporte de passageiros para Brasília no último domingo foram apreendidos. A Polícia Civil ouviu os motoristas e identificou os proprietários dos veículos, seguindo orientação do STF. E olha, o Ibanez Rocha vai mesmo continuar afastado do governo e a ordem de prisão do ex-secretário Anderson Torres foi confirmada hoje. Para vocês entenderem, a situação de afastar Ibanez do governo do DF era individual, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas agora esse é o entendimento da maioria dos ministros da Corte, que confirmaram essa decisão hoje no plenário virtual. Essa medida vale por 90 dias e foi tomada depois dos episódios de vandalismo no último domingo. O mesmo vale para a prisão do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Ontem teve busca e apreensão na casa dele, em Brasília. Foi a Advocacia Geral da União que fez o pedido de prisão por considerar que ele foi omisso ao não tomar providências para poder conter os atos de vandalismo. Anderson Torres estava de férias nos Estados Unidos no domingo, mas hoje o interventor da Segurança Pública no DF, Ricardo Capelli, disse que Torres só estava com férias marcadas para esta segunda-feira agora, dia 9, portanto, após os atos terroristas que ocorreram na capital. E foi criada uma força-tarefa. Para quê? Para poder fazer as audiências de custódia e ouvir os presos envolvidos nos ataques violentos de domingo. Defensores públicos do DF e da União demonstraram uma certa preocupação com o excesso de pessoas no sistema carcerário. Bruno Silveira acompanhou a coletiva de hoje. A Defensoria Pública recebeu a confirmação de 1.158 presos, sendo 391 mulheres. Segundo a DPDF, o número representa cerca de 10% do total da população carcerária do Distrito Federal e, para o órgão, o aumento de pessoas no sistema prisional oferece riscos, já que a Secretaria de Administração Penitenciária precisou deslocar servidores de outras funções para lidar com os detidos. Membros da diretoria também visitaram a Academia de Polícia Federal, o Centro de Detenção Provisória e a Colmeia para verificar as condições dos locais para onde os manifestantes foram levados. A Defensoria não encontrou irregularidades nas condições humanitárias e só recebeu reclamações pontuais. Entre as queixas estão um relato de 6 pessoas que fazem uso de medicamentos contínuos e estão sem acesso aos remédios, como os para tratar hipertensão, e de pessoas que estavam acompanhadas de parentes e perderam contato com eles. Nesta quarta-feira, a Defensoria Pública do DF solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a revogação das prisões de indivíduos hipervulneráveis. Também vai propor à Secretaria de Administração Penitenciária que 120 mulheres que estão presas no regime semiaberto sejam liberadas
e monitoradas por meio de tornozeleira eletrônica. As defensorias públicas do DF e da União também montaram forças-tarefas para ajudar nas audiências de custódia após delegação do STF. A DPDF começou as audiências na noite de segunda-feira. Já a DPU mobilizou 37 defensores federais e 24 juízes para acelerar os processos de audiências de custódia realizadas de forma presencial e virtual. E olha, uma notícia que também é um alerta para todo mundo nessa temporada de chuva, né? Atenção máxima e redobrada no trânsito, gente. Hoje teve um acidente grave lá na BR-040. Um ônibus tombou na pista indo para Lusiânia e deixou 5 pessoas feridas. O ônibus da empresa Catedral que tombou seguia a viagem pela BR-040 no sentido Lusiânia. O destino final seria o Jardim Ingá. Nas imagens gravadas por quem passava pela rodovia, é possível ver que a frente do veículo ficou virada para o sentido oposto do trânsito após o acidente. Em outro vídeo, dá para ver passageiros sendo retirados pelas saídas de emergência localizadas no teto. Cerca de 20 pessoas estavam no veículo. Outro ônibus parou na BR-040 para socorrer os passageiros. A pista estava molhada e havia muita água da chuva escorrendo pelo acostamento no momento do acidente. O SAMU foi chamado, 5 passageiros foram encaminhados para 2 unidades de saúde em Valparaíso. Ainda não se sabe a causa do acidente, mas a hipótese mais falada até agora é de que teria acontecido por causa de uma aquaplanagem, que é quando o veículo perde o atrito com a pista por causa do acúmulo de água. Pois é, hoje à tarde choveu forte em alguns pontos do DF e a previsão é de mais chuva nos próximos dias, viu? Segundo o INMET, até sexta-feira vão ter muitas nuvens com pancadas de chuva e atenção, eles já emitiram inclusive um alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial. O INMET aconselha evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. E em Planaltina, um andar inteiro de um prédio pegou fogo e atingiu 4 kitnets. Ao chegar ao local, os bombeiros viram essa fumaça preta saindo do primeiro andar. As equipes se dividiram. Enquanto uma combatia o fogo, a outra procurava por vítimas. No total, foram 8 pessoas resgatadas. 3 tiveram de sair pelas janelas com a ajuda de uma escada. 2 resgatados precisaram de atendimento médico e foram levados ao hospital. Uma mulher de 25 anos que inalou muita fumaça e estava com dificuldade de respirar e também um homem de 39 anos que cortou o rosto ao tentar sair do prédio. E a Polícia Civil agora vai apurar o que causou esse incêndio. Agora, imagina o susto, hein? Você está voltando para casa depois de um dia de trabalho e aí, de repente, a rua começa a rachar, como se estivesse se abrindo. Foi o que um morador da QNR na Ceilândia Norte passou ontem. Dá uma olhadinha. O local está sinalizado, mas o buraco que se abriu na pista da QNR em Ceilândia no final da tarde desta terça-feira assustou os moradores. Marcelo, um lojista da região, gravou um vídeo para mostrar como ficou quando o asfalto cedeu. A equipe de obras do GDF daqui de Ceilândia foi acionada. Em menos de 24 horas, os homens chegaram. Estão identificando o problema para sanar e tapar o buraco. E agora, o que vocês pedem aí para o governo, para o GDF? O que vocês precisam? A melhoria. De que forma? Mais no asfalto daqui. O asfalto daqui está muito precário, muitos buracos. Aí a operação tapa o buraco vem só para fazer uma maquiagem. E não é a primeira vez que uma cratera aparece por aqui. Por sorte, a escola que fica nessa avenida, onde o buraco se abriu, não começou a receber os alunos para o ano letivo. Desde o início, quando eu cheguei aqui, é a segunda vez que eu vejo acontecer. A primeira vez houve alguma vítima? Teve algum acidente grave? Não. Felizmente não, né? Como você viu, olha só, as providências foram tomadas rapidinho, pelo menos para isolar a região e evitar algum acidente. O diretor de obras de Ceilândia, Sérgio Barbosa, disse que as equipes dele procuram identificar o problema, ou seja, o que está ali por baixo desse asfalto e causando esse dano todo ali no meio da rua. E o objetivo é resolver tudo o mais rápido possível. A gente vai continuar acompanhando e espera que seja rápido mesmo, né? Até porque não custa lembrar que tem uma escola bem ali, em frente ao buraco, e o tempo passa rápido, as aulas vão voltar daqui a um mês. Em uma história triste em Ceilândia, o corpo de uma recém-nascida foi encontrado em uma usina de lixo. A repórter Mônica Vieira também conta pra gente essa história.
Ontem, a polícia de Ceilândia recebeu aí um chamado dos servidores, porque eles estavam ali na usina de compostagem fazendo uma triagem dos resíduos que eles pegam de coleta comum. E eles encontraram entre plásticos o corpo de um bebê, provavelmente do sexo masculino. A polícia, então, foi acionada para dar continuidade a esse caso. Na realidade, iniciar uma investigação para saber o que aconteceu com essa criança, quem são os pais, como foi parar ali. Esse caso parou na delegacia, o corpo desse bebê foi encaminhado para o IML e a partir da perícia, vai ser instaurado um inquérito para apurar as pessoas envolvidas, aí nesse caso, seja mãe, pai ou responsável por esse bebê. Olha, as árvores frutíferas fazem da capital um imenso pomar que encanta moradores, turistas. E muita gente tem até aquela hortinha comunitária na área verde, embaixo do prédio. Mas antes de plantar uma muda ou mesmo cultivar alimentos nos canteiros e faixas verdes do DF, é preciso buscar orientação. Foram 3 anos regando e cuidando dos pés de manga e abacate nesta área de Gramado, em frente à Rua das Farmácias, no início da Asa Sul. Dona Terezinha foi surpreendida com a retirada das árvores por uma equipe da Nova Cap. 3 anos, nenhum fiscal que olha a grama que tem que ser aparada, nenhum deles falou sobre que não podia ter planta aqui, que não podia ser essas árvores. A gente não plantou nenhuma árvore diferente do perfil do pomar que é essa cidade, Brasília. De acordo com a Nova Cap, Dona Terezinha e o marido fizeram o plantio sem consulta ou orientação técnica. Quem queira plantar uma árvore em área pública, que procure o Departamento de Parques e Jardins, que nós enviaremos um engenheiro ao local. Ele fará uma análise daquela espécie que aquela pessoa quer plantar, se o local é factível para aquela espécie, se não está próximo da via, se não está próximo ao estacionamento, como foi o fato que aqui aconteceu. A companhia realiza o monitoramento da arborização, intervindo sempre que necessário com podas, manutenção e retiradas de árvores, quando a avaliação técnica detecta qualquer risco iminente. Aqui no local, as árvores foram substituídas por 30 mudas de pés roxo, que combinam com outras espécies de pés rosa, plantados ao longo de toda a via, até chegar lá no Parque da Cidade. E por falar em ipês, a árvore símbolo de Brasília é destaque no plano de arborização da Nova Cap 2022-2023. Todo ano nós fazemos um levantamento em todas as regiões administrativas, onde verificamos aquelas vias novas que foram criadas, estacionamentos novos, e tomamos a providência de fazer um plantio coordenado com espécies própria para aqueles locais. Perto da Rua das Farmácias, na 102 Sul, o síndico deste bloco teve a ideia de criar uma horta comunitária na área verde próxima ao pilotis do prédio. De acordo com a Nova Cap, como a área de uso e manutenção do condomínio, o cultivo não precisa de autorização. O manejo da horta é todo orgânico, feito pelo próprio síndico, mas quem ganha são os moradores. Quando eu estou aqui, se alguém passa por aqui, vai saindo levando alguma coisa para casa, seja para o almoço ou para o jantar. Gente, olha só o susto que moradores da Asa Sul passaram. Uma colmeia caiu de uma árvore em uma escola e teve de ser recolhida por um apicultor. Veja o que fazer numa situação como essa. A colmeia que estava nesta árvore caiu nos fundos da Escola Parque e assustou os moradores da quadra 313 e 314 Sul. O síndico do prédio ao lado chamou um apicultor que recolheu os favos de mel e as abelhas, que foram levadas em segurança. Esse tipo de ocorrência não é rara no DF. Se elas ficam lá, vai continuar atacando. Tem que chamar alguém que saiba mexer com a abelha. Seja apicultor, seja o bombeiro, seja lá quem for, tem que resolver o problema. Tem que tirar aqui de lá. Se não tirar, vai continuar atacando. As árvores e as faixas verdes que ficam entre os prédios e as casas em Brasília servem de atrativos para a formação e abrigos de colmeias. Nesta caixa de fios, que fica em uma área residencial da Asa Sul, por exemplo, dá para ver as abelhas que saem do buraco de ferro. Só para você ter uma ideia, no ano passado, os bombeiros atenderam mais de 5.000 ocorrências de casos de resgate ou capturas de maribondos e abelhas na capital. A colmeia que caiu da árvore não atacou nenhum morador, mas isso pode acontecer e a vítima pode precisar de atendimento médico com urgência, dependendo da quantidade de ferroadas. É complicado uma situação dessa, quando acontecer, se esconder em algum lugar, se trancar em carro, pedir abrigo a alguém. Tem que correr e se esconder, não pode ficar próximo, que vai ser atacado.
Socorro, né? Agora tem um medo que faz muita gente perder ótimas oportunidades na vida, viu? É o medo de voar. Para muita gente, é só aquele friozinho na barriga ou uma situação incômoda durante uma viagem de avião. Agora, em alguns casos, aí é mais grave e o quadro pode evoluir para um transtorno. Quer a boa notícia? É possível contornar o problema. Depois de um ano inteirinho de trabalho e estudo, nada melhor do que planejar uma viagem e embarcar num avião, certo? Nem sempre. Toda vez que eu tenho alguma viagem assim perto, todo dia eu sonho com acidente de avião. Ou com um avião caindo e eu vendo, ou com eu no avião caindo. Então, assim, eu fico desesperada, sabe? Várias vezes eu cogitei até não viajar para lugares longes pelo meu medo de avião. Maria Alice não está sozinha. Para muita gente, a ansiedade vai às alturas só de se imaginar em um avião. Um levantamento feito pelo Ibope revelou que 42% dos brasileiros têm medo de voar, alguns mais, outros menos. E de cada 5 passageiros, 1 precisou de ajuda psicológica na hora de viajar. Essa psiquiatra explica que a sensação de quem tem medo de voar vai do medo normal, passando pela ansiedade e até um quadro mais grave, que precisa ser tratado. Quando a gente fala de fobia, a gente está falando de um medo irracional e incontrolável que traz um prejuízo clinicamente significativo. Por exemplo, eu deixo de ter oportunidade de trabalho, se eu ganhei uma viagem de avião, eu não vou. A gente tem um comportamento evitativo em relação a isso e isso traz um prejuízo clinicamente significativo. Ela alerta que nesses casos a pessoa não deve tomar nenhum remédio por conta própria nem abusar de bebidas alcoólicas no voo. O problema, segundo a médica, pode ser agravado. É muito grave você experimentar pela primeira vez, né, uma medicação que você nunca usou e sem prescrição médica. A chance disso dar ruim no voo é muito grande. Uma dica é a pessoa se organizar antes mesmo de chegar ao aeroporto. É o que o Carlos e o Igor fazem. Arrumar as bagagens, quanto aos horários, né, que você tem que chegar com antecedência no voo. Isso, com certeza, te deixa menos ansioso do que se você não tivesse preparado com antecedência, né? Caso de turbulência, procuro dar uma lida e com o tempo a gente vai se acostumando, mas o livro ajuda um pouquinho. A gente abstrair a tremedeira do avião. Lembra da Maria Alice do início da nossa reportagem? Ela também tem uma técnica para ficar mais tranquila. Eu sempre seguro a mão de alguém que está do meu lado, né? Porque dá uma confiança assim e tento dispersar assim minha mente para não pensar no meu medo. Importância de um amigo, né? Ajuda muito. Vamos para o intervalo, é bem rapidinho, eu já volto, me espera. Aberto o edital para selecionar e premiar os grupos juninos. As inscrições vão até o dia 4 de fevereiro. Serão selecionados 50 grupos do Distrito Federal e do entorno. E o edital é de R$600 mil para cada grupo. Agora, atenção, nós divulgamos essa informação assim que o edital foi publicado, mas demos o endereço errado para preencher o formulário. Não pode, né? Então, o correto, anota aí, é o cultura.df.gov.br. Feita a correção, obrigada pela sua companhia. Eu te espero de novo amanhã. Uma ótima noite para você. Um beijo. Tchau, tchau.